Olá, António. Estamos no trajeto norte dos recintos e saímos do Montoito e vamos a caminho da Jurumanha. E vamos justamente passar por uma zona, o Alandroal, que se relaciona com o tema da nossa conversa. Muitos destes recintos estavam integrados em redes de relações de ampla escala, outros nem tanto, como aparentemente o Montoito que deixámos para trás. Já nos Perdigões a situação é bem diferente. O que é que significa esta integração de recintos de fosses em redes de interação de larga escala? E já agora, como é que identificamos que um sítio está integrado nessas redes? Olá, Sara. Estar integrado nas redes de interação de larga escala significa que estes recintos se relacionavam com outros territórios mais perto, mais distantes, por onde circulavam pessoas, circulavam ideias, circulava informação e circulavam, obviamente, objetos e matérias-primas. Estas redes poderiam ser de escalas diferentes, de escalas locais, de escalas regionais, e nesta época temos inclusivamente redes que são de escalas transregionais e, no caso dos Perdigões, até extrapeninsulares. Significa que não significa isto que estas matérias-primas, estes produtos poderiam vir diretamente de distâncias longínquas para estes sítios, poderiam vir de próximo em próximo, através de redes complexas de circulação destas coisas, mas o certo é que estes sítios eram nós dentro dessas redes de circulação. Como é que nós, na arqueologia, identificamos estas relações? Este, aliás, foi sempre um tema importante na arqueologia, porque muitas vezes era através das relações, consideradas na altura como difusão, que se explicava a mudança em arqueologia. As coisas mudavam porque se detectavam coisas que se relacionavam com outras áreas e essas influências eram vistas como os fatores que geravam a mudança. Progressivamente, essa ideia de difusão foi-se transformando mais na ideia de interação, mais na ideia de relações que existem sempre entre sítios e de facto elas são detectadas pela arqueologia hoje de diferentes maneiras. A maneira mais tradicional é através da presença de objetos que nos remetem para outras regiões, seja através do estilo, das decorações das cerâmicas, por exemplo, ou das formas dos objetos, que são típicos de uma determinada região e aparecem noutra, ou através das matérias-primas. Matérias-primas que não existem numa determinada região, mas que temos materiais e artefactos produzidos sobre essas matérias-primas. Mais recentemente, o desenvolvimento da tecnologia e um aprofundamento das relações da arqueologia com as outras ciências, que foi sempre uma característica da arqueologia em geral, tem permitido também utilizar outras ferramentas como o ADN ou como os estudos isotópicos, que são utilizados também para determinar precisamente essas interações e essas relações. E, nesse caso, além de inferirmos estas interações através de objetos, com esse tipo de estudos que o António acabou de mencionar, conseguimos inferi-las também analisando os restos de pessoas, certo? Pessoas e animais. Exatamente. Portanto, nós hoje em dia temos essa capacidade de também trabalhar a esse nível. Mas relativamente à questão dos materiais, basicamente, se nós num determinado sítio arqueológico encontramos materiais que são feitos em matérias-primas que não existem na região, ou que apresentam características estilísticas que são próprias de outras regiões e que são mais raras, digamos assim, obviamente que estamos perante a circulação desses materiais e, portanto, estamos perante a integração destes sítios numa rede de interação. E no caso concreto dos recintos de fossos, isto varia. Ou seja, temos recintos, os maiores, os mais complexos, como os Perdigões, que claramente evidenciam essa integração porque têm efetivamente muitos materiais que são exógenos e outros não tanto. Na realidade, a maioria destes recintos mais pequenos que poderemos visitar nestes trajetos dos recintos de fossos do Alentejo, a grande maioria não evidencia essa integração em redes de larga escala, ou pelo menos de forma tão intensa como os Perdigões.
São sítios onde esse tipo de materiais aparecem com menor frequência, são mais raros. Apesar de termos que fazer aqui uma ressalva, é que muitos destes recintos não estão escavados arqueologicamente. Exatamente. E, portanto, nós, enfim, estamos a falar com base nos dados que atualmente temos e que para muitos deles são dados apenas de superfície. Mas naqueles pequenos recintos que já foram escavados, de facto, as evidências de uma integração em redes de larga escala não existem. Temos, efetivamente, evidências de uma integração numa escala mais local, mais regional, ao contrário dos perdigões. Sim, nos perdigões a situação é diferente e, em concreto, quais são as evidências destas interações dos perdigões com as redes em diversas escalas? Exatamente. Para isso nós temos o auxílio, digamos, da relação da arqueologia com as outras ciências, recorrendo às metodologias da física, da química, sobretudo da química e outras. É possível hoje em dia fazer análise aos materiais arqueológicos e fazer estudos de proveniência. Isto é, estudando as características das matérias-primas, poderemos propor as zonas de proveniência dessas matérias-primas. Nuns casos são só propostas, porque há vários pontos de onde essas coisas podem vir. Noutros casos são mesmo coisas muito bem delimitadas e sítios muito bem delimitados de onde sabemos que vieram essas matérias-primas. Posso dar vários exemplos de casos dos perdigões. Do mais próximo, aquele que nós vamos passar neste trajeto, que é a zona do Alandroal, é onde se iniciam, digamos assim, a área de exploração dos mármores, bem conhecida, e temos materiais em mármore dos perdigões que foram analisados, e esses mármores são precisamente desta zona. Portanto, estamos a cerca de 30 km dos perdigões, a norte dos perdigões, e material desta zona chegou aos perdigões. Mas isso será o mais perto. Ou seja, 30 km é uma interação de escala local? Quase. Eu não diria local, mas um regional perto. Sim, um regional. Isto porque nós definimos o local como local a área de povoamento dos perdigões, que é basicamente o Vale do Álamo em Reguengos de Monsaraz. Isso é o que nós consideramos para a mobilidade humana a escala local e, portanto, vamos aplicá-la também aos outros materiais. De um pouco mais longe, cerca de 75 km já em território espanhol, na Serra Morena, existe uma mina, a mina de Pico Centeno, que foi explorada durante a pré-história para a extração de varechite. Varechite é um mineral verde, a partir do qual se faziam contas de colar, entre outras coisas, mas sobretudo contas de colar, e nos perdigões há muitas. E as que foram analisadas são quase todas de varechite de Pico Centeno. Portanto, tem um sinal químico muito específico e é possível, portanto, determinar que aquela varechite veio de Pico Centeno. Não quer dizer que tenha vindo, uma vez mais, diretamente de Pico Centeno para os perdigões. Nós não temos evidência da matéria-prima, temos evidência das contas, portanto, o que chegou foram as contas. E podem ter vindo do outro lado. Mas a matéria-prima, essa, originária de Pico Centeno. Um bocadinho já mais longe, já bastante mais longe, 350 km, bem já no centro da Península Ibérica, temos o cinábrio, da mina de Almadén, que é muito perto de Ciudad Real. O cinábrio é um mineral a partir do qual se extrai o mercúrio, foi sempre utilizado ao longo da história, por causa do mercúrio, e a principal mina abastecedora de toda a Península Ibérica é Almadén. Isto porque o cinábrio é um mineral que é raro na Península e a grande mina, a grande exploração ao longo da história é a mina de Almadén. E, mais uma vez, os sinais químicos do cinábrio e dos perdigões nos dizem que ele é de Almadén e que foi utilizado nos perdigões, como acontece genericamente na pré-história, como um mineral que é moído para produzir uma espécie de pó vermelho que depois, porque é muito vermelho, é depositado sobre os restos humanos. Sendo que aqui há uma particularidade interessante, é que muitos dos indivíduos cujos ossos estão nos perdigões revelaram estar profundamente contaminados com mercúrio. O que significa que a utilização que era feita nos perdigões deste pó de cinábrio muito provavelmente era diversificada e de maneira a que o mercúrio fosse introduzido no corpo humano e contaminasse as pessoas. Vários indivíduos tinham níveis muito altos de mercúrio, inclusivamente níveis incompatíveis com uma vida saudável, e portanto, para além desta deposição do pó de cinábrio nos restos, sobre os restos funerários, portanto, num âmbito de um ritual funerário,
possivelmente haveria outras utilizações culturais do cinábrio que se traduziram nesse envenenamento, digamos assim, das pessoas. Nós temos várias hipóteses, temos a possibilidade das pessoas se pintarem portanto, e inclusivamente tatuarem utilizando precisamente o cinábrio. Sim. Há possibilidades e exemplos históricos de inalação de fumos, inclusivamente de ingerência do cinábrio. Portanto, há várias hipóteses. O que é certo é que o mercúrio entrou e causou seguramente danos a muitas pessoas. Mas cá está, é mais um elemento exógeno que chega em grandes quantidades aos perdigões e de uma distância já relativamente grande. Um outro exemplo, e este tem a ver, ou mais que um exemplo, tem a ver com o litoral, coisas que do litoral chegam aos perdigões, e estamos a falar de distâncias superiores a 150 km. Temos conchas marinhas, conchas estuarinas. Sim. Umas simplesmente como objetos de adorno, o caso da trívia, por exemplo, o caso do berbigão, que são utilizados como pendentes e como contas de colar. Temos outras que são utilizadas como elementos no âmbito do sagrado e das práticas rituais, que é o caso da vieira, a concha da vieira, que nos perdigões, como sabemos, a vieira tem duas válvulas, uma é convexa e a outra é plana. E nos perdigões só aparece a convexa. Portanto, a plana nunca aparece. Significa que o que interessa é a concha, não é o molusco, e é a concha que circula. A concha que será sempre um caráter simbólico ao longo da história, como sabemos. Do litoral chegam, contudo, também moluscos que são consumidos. O caso da amêijoa. A amêijoa é mesmo consumida nos perdigões. Para haver esse consumo da amêijoa nos perdigões, teria que haver alguma forma de conservação desses alimentos até chegarem? Sim, seguramente sim. A viagem também não tem que ser assim, excessivamente longa, mas, de qualquer forma, sim, seriam transportados provavelmente em recipientes com água salobra. E há uma coisa que é importante, que é outro elemento que seguramente circulava do litoral para o interior, de qual nós não temos evidências da chegada, mas temos, quase que poderia dizer, evidências da partida, que é o sal. Exato. Nós temos centros de produção de sal, nesta altura, no estuário do Tejo, no estuário do Sado, de grandes quantidades de sal, que seguramente excedem as necessidades locais e que eram produzidas, portanto, para seguramente circularem. E no interior sabemos que as pessoas precisam de sal, os animais precisam de sal e, portanto, o sal é necessário. Portanto, o sal também circularia. O problema é que arqueologicamente é difícil de identificá-lo, não é? Porque se dissolve. Mas seguramente circularia juntamente com alguns moluscos que eram consumidos. O mexilhão também era consumido nos perdigões. E depois chegam outras coisas da Extremadura, como o calcário extremanho, como algumas cerâmicas com decorações típicas da Extremadura. Portanto, as relações com a Península de Lisboa, com a Península de Setúbal, são muito fortes e há várias evidências de diferentes materiais que aí chegam. E depois temos coisas mais do centro-norte da Península Ibérica, nomeadamente determinadas decorações cerâmicas. E depois temos as coisas de fora da Península Ibérica. Exato. Temos o marfim norte-africano, de elefante de savana. Atenção que estamos a falar de uma época em que o Saara ainda não estava formado e era savana, e portanto esse elefante que hoje vive na chamada África Negra, a sul do Saara, vivia até ao norte da África, até Marrocos, portanto só tiveram que atravessar o estreito, não o elefante, mas o marfim, e portanto esse marfim está presente nos perdigões, mas nessa época sabemos que nesta parte da península, neste sudoeste da Península Ibérica, chegou também marfim asiático, do elefante da Índia, que na altura vivia até à Palestina. E, portanto, são relações já com o extremo oriental do Mediterrâneo. Isso ainda não está demonstrado nos perdigões, mas está, por exemplo, em Sevilha, que não está muito longe, e é possível que, com o desenrolar da investigação e com mais análises da grande quantidade de peças em marfim que temos nos perdigões, seja possível que apareça também marfim desse tipo de elefante, ou de cachalote, como acontece na Península de Lisboa, onde existem materiais em marfim de cachalote, e é possível também que nas relações que existem entre os perdigões e a Península de Lisboa, esse material lá chegasse. E mais longe ainda, ou quase tão longe, é o âmbar, que vem da Sicília. Portanto, mesmo no meio do Mediterrâneo. E, portanto, podemos ver que o sítio dos perdigões, que é um grande recinto de fossos, está, de facto, integrado numa rede que abrange um território bastante vasto de
toda a metade sul da Península Ibérica, parte do norte da África e, inclusivamente, poderíamos dizer, a metade ocidental da bacia do Mediterrâneo. E é isto que, de facto, significa estar integrado numa grande rede de relações de larga escala. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.